Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com a disciplina de raciocínio lógico. Eu sou o professor Rafael e estarei nessa aula explicando sobre a introdução ao raciocínio lógico. Vamos compreender os princípios básicos dessa disciplina. Bom, espero que vocês possam adquirir muitos conhecimentos nessa disciplina. É uma disciplina que vai proporcionar a vocês adquirir um pensamento ordenado e organizado que vai lhe ajudar nas disciplinas de programação, entendeu? Porque a partir daí vocês vão ter um domínio maior de como pensar, de como estruturar o pensamento de vocês e, consequentemente, os programas em si, né? Lá nas estruturas de decisão. Então, vamos aos slides. A lógica teve seu início com o grego Aristóteles, quando outros filósofos, também gregos, passaram a utilizar seus enunciados, resultando em grande simplificação e clareza para a matemática. A lógica, surgida por meio de Aristóteles, ela permite que o pensador, o matemático, o programador, ordene o pensamento em fases, permitindo a análise desse pensamento a fim de verificar se um pensamento que você teve, uma dada proposição, possa ser verdadeira ou falsa. Então, como mencionado, a lógica ela permite o ordenamento do raciocínio humano. E esse ordenamento ele tem um objetivo, que é buscar soluções para os problemas advindos no caso da lógica, na matemática e também na computação. Tratamento de problemas pelo computador de forma ordenada. Com o avanço da tecnologia, os computadores se tornaram máquinas altamente eficientes para se fazer cálculos imensos com uma velocidade muito alta, né? Então, nesse ponto, a lógica ela entra como uma extensão da computação, fazendo que, com o uso dela, a computação, os programas, possam se adequar a problemas condicionais. O que são problemas condicionais? São problemas que, para ocorrer, necessitam de uma determinada condição, não é isso? Então, a lógica, nesse sentido, vai dar subsídios para que os computadores possam ser capazes de tomar decisões previamente estabelecidas, pautadas no conhecimento em lógica. Então, nós temos aqui algumas afirmativas. A primeira: Kaká é o melhor jogador de futebol do mundo. Beleza. Outra proposição: o melhor jogador de futebol do mundo é, sem sombra de dúvidas, Ronaldinho Gaúcho. Então, vocês podem observar que essas afirmativas, elas são muito subjetivas. Eu posso considerar que Ronaldinho é o melhor jogador do mundo, enquanto que você, do seu ponto de vista, pode dizer: não, para mim, o melhor jogador do mundo é Kaká, é o Neymar e assim por diante. Então você vê que não há como eu estabelecer um valor verdadeiro ou falso, né? Por quê? Porque é uma afirmativa subjetiva, depende de cada um. No entanto, nós temos aqui uma outra afirmativa, que a afirmativa 5 é um número natural primo. Pronto, se eu falar isso, você vai aceitar que é uma frase, uma afirmativa verdadeira, porque eu sei e tenho como provar que essa frase, que o 5 é um número natural primo, né? Então, quais são as afirmativas, as frases
que são consideradas no estudo da lógica. São afirmativas a que se pode atribuir um valor verdadeiro ou falso. Perguntas, exclamações e opiniões, no caso dos primeiros exemplos citados, eles não são considerados no estudo do raciocínio lógico. Por quê? Porque não pode ser atribuído um valor verdadeiro ou falso. Tá ok? Na construção de sentença. Uma sentença ou proposição é uma expressão de uma dada linguagem, que pode ser classificada como verdadeira ou falsa de maneira exclusiva em um contexto. É como eu mencionei anteriormente. Para que eu tenha uma afirmativa que seja considerada uma sentença ou proposição, é a mesma coisa, essa sentença ela deve se permitir ser atribuído um valor de verdadeiro ou falso para que ela seja um objeto de estudo do raciocínio lógico, da disciplina de lógica. Então, nós temos aqui algumas sentenças. Teresina é uma cidade quente, né? Você tem meios para comprovar que essa afirmativa é verdadeira ou falsa, né? Dependendo do contexto. A Amazônia é um deserto. O Papa é romano ou não? Barack Obama é e não é americano. Se algo é igual a si próprio e tudo é igual a si próprio, então Sócrates e Obama são iguais. Então, nessas sentenças, você observa que pode sim ser atribuído um valor verdadeiro ou falso a cada uma delas. Né? Por quê? Há meios de comprovar, ou seja, você pensa, através do seu pensamento, você consegue estabelecer que aquela afirmativa é uma verdade ou não. Então, conectivos lógicos. As sentenças, elas podem ser combinadas para formar outras sentenças. Por exemplo, nós temos a sentença 5 é ímpar e 4 é menor que 2. Aqui nós temos a primeira sentença, 5 é ímpar, e temos outra sentença, 4 é menor que 2. Por meio desse conectivo, o I, eu consigo, a partir de duas sentenças distintas, construir uma única sentença. Né? Então, 5 é ímpar e 4 é menor que 2. Nesse exemplo, nós temos uma conjunção, que é quando eu utilizo o conectivo I na minha proposição. Logo depois, 5 é ímpar ou 4 é menor que 2. Nesse caso, eu posso dizer que um ou outro é verdade. Então, nós temos o quê? Uma disjunção. Tenho duas sentenças diferentes, 5 é ímpar e 4 é menor que 2, certo? Ligadas com o conectivo OU, que indica uma disjunção. Um valor ou o outro pode ser verdadeiro. 5 é ímpar. Se 5 é ímpar, então 4 é menor que 2. Nesse caso, nós temos uma implicação. Como assim implicação? Se a primeira for positiva, for verdade, então eu terei o segundo resultado, ou seja, 4 é menor que 2. Então, ele é uma condicional. E o conectivo dessa condicional, que é chamado de implicação, é o se, então. Em seguida, nós temos 5 é ímpar, se e somente se 4 for menor que 2. Aqui nós temos um exemplo de uma biimplicação. Uma biimplicação, ela utiliza o conectivo se e somente se. Depois nós temos a sentença 5 não é ímpar. A sentença 5 não é ímpar, ela é uma derivação da sentença 5 é ímpar. Né? Ela é construída a partir
da afirmativa 5 é ímpar. No entanto, nós temos ali o conectivo não. O não, ele estabelece em lógica uma negação. Então, nesse caso, no primeiro exemplo, nós temos uma conjunção por meio do conectivo e, em seguida nós temos uma disjunção por meio do conectivo ou, depois uma implicação por meio do conectivo se então, 5 é ímpar se e somente se é uma biimplicação por meio do conectivo se e somente se, e a negação 5 não é ímpar. Um conectivo é uma expressão de uma dada linguagem utilizada para formar sentenças a partir de sentenças dadas. Então, como eu mencionei anteriormente, os conectivos são utilizados, né, para realizar a junção de sentenças. A partir de uma ou mais sentenças, construir diversas outras, certo? No caso do conectivo não, o peso dele, peso ou aridade, é igual a 1. Mas o que isso significa? Significa que, para eu construir uma negação, eu só preciso de uma sentença. Entendeu? 5 não é ímpar, é uma negação da sentença 5 é ímpar. Então, com uma sentença só, eu consigo utilizar o conectivo não. No entanto, os outros conectivos, você vai ver que ele tem peso igual a 2, a aridade igual a 2. Quer dizer que para que eu possa utilizar um conectivo desse, eu terei de ter 2 ou mais sentenças. Entendeu? Nesse exemplo anterior, eu tenho aqui, 5 é ímpar, um peso. 4 é menor que 2, segundo peso. Né? Então, eu necessito de 2 sentenças para utilizar os conectivos e, ou, se então, e se e somente se. Sentenças atômicas e sentenças moleculares. Uma sentença é chamada atômica se ela não tem qualquer conectivo. Exemplo de sentença atômica: 5 é ímpar. É uma sentença atômica. E uma sentença é molecular se ela tiver pelo menos um conectivo. Então, se eu digo 5 não é ímpar, logicamente ele é uma sentença atômica, porque ele tem o conectivo não, certo? Então, nós temos aqui, 5 é um número primo, é uma sentença atômica. E em seguida, 5 não é um número primo, é uma sentença molecular, porque eu tenho um conectivo ali. Se a gente for analisar esses exemplos anteriores aqui, todas são sentenças moleculares. Por quê? Porque cada uma delas tem um conectivo, tem o peso do conectivo ali é 1 ou 2. Por exemplo, 5 é ímpar e 4 é menor que 2. São 2 ou mais sentenças ligadas com o conectivo i. A sentença 5 é ímpar ou 4 é menor que 2 é molecular. Por quê? Porque eu tenho o conectivo ou, certo? E assim por diante. Classificação das sentenças moleculares. Então, as sentenças, elas podem ser negação, conjunção, disjunção, implicação e biimplicação. Na negação, ela utiliza o conectivo não. Na conjunção, ela utiliza o conectivo e. Na disjunção, o ou. Na implicação, o se então. E na biimplicação, o se e somente se. Esses conectivos, como mencionado anteriormente, são utilizados para realizar a ligação, a união entre uma ou mais sentenças. Então, nós temos os seguintes exemplos. 5 não é um número primo. Então, essa é uma sentença molecular
E a classificação dessa sentença é uma negação, porque eu tenho ali um conectivo não. Depois, 4 não divide 7, nem divide 9, né? Essa sentença, ela é interessante. Se você for reescrever essa sentença, você verá que ela é uma conjunção. Por quê? Ao reescrevê-la, eu tenho 4 não divide 7 e, conectivo I, conectivo da disjunção, 4 não divide 7 e 4 não divide 9. Então, é uma conjunção. No decorrer de atividades que vocês forem realizar, vocês verão que algumas sentenças terão de ser reescritas para você poder identificar qual é o conectivo daquela sentença, para a partir daí você tomar a decisão no momento que você for fazer a prova de que uma afirmativa for verdadeira ou falsa, você precisa saber se ela é uma disjunção, se ela é uma conjunção, uma implicação, porque são regras diferentes, certo? Então, essa está aí então, está aí a importância da reescrita, de saber reescrever as sentenças, certo? Em seguida, nós temos 5 é ímpar ou 13 é par. Nós temos aqui uma disjunção. Essa sentença é uma sentença molecular, classificada como disjunção, porque utiliza o conectivo ou. Se Tarcísio comprou um carro novo, então Célia viajou para Campina Grande. Então aqui nós temos uma sentença molecular, assim como as outras, classificada como implicação, correto? Porque utiliza o conectivo se, então. Vou a Parnaíba se e somente se a estrada for consertada. Então, nós temos aqui também sentença molecular. Por quê? De um lado, eu tenho a sentença vou a Parnaíba. Essa é uma sentença, certo? E do outro, a estrada foi consertada. Então, por meio do conectivo se, eu afirmo que eu vou a Parnaíba, aí vai ter uma condicional. Eu vou a Parnaíba somente se e somente se a estrada for consertada. Reescrita de sentenças. Em alguns casos, para se analisar corretamente a sentença, é necessário reescrevê-la para que a análise possa ser feita corretamente. Em uma primeira etapa, deve-se explicitar as sentenças atômicas que compõem a sentença final, atribuindo a elas um símbolo, por exemplo, as letras romanas minúsculas P, Q, R, S, T e assim por diante, tá bom? Então, como é que funciona a reescrita de sentença e a atribuição dessas letras minúsculas romanas a cada uma delas? Vejam só. No segundo exemplo aqui, como eu mencionei, eu tenho a sentença 4 não divide 7 e 4 não divide 9. Então, a primeira sentença, ela sendo reescrita, ela será a nossa sentença P. Enquanto que a próxima sentença, ela será, a sentença 4 não divide 9, será a sentença Q, né? Então, eu tenho P e Q, correto? No mesmo sentido, eu tenho aqui a sentença 5 é ímpar. Se eu for reescrever essa sentença, eu tenho 5 é ímpar, é a minha sentença P, e 13 é par, a minha sentença Q. Então, reescrevendo a sentença, eu tenho P ou Q, certo? A conjunção. Uma conjunção, para que eu tenha uma conjunção, eu preciso, como mencionado anteriormente, de 2 ou mais sentenças, né? Então, o conectivo da conjunção é o I. O I, quando eu faço a reescrita das sentenças, ele pode ser escrito dessa maneira, ó. Ali embaixo eu tenho P, acento circunflexo, ou como se fosse um V invertido. O correto é um V invertido, entendeu?
ali P, aquele conectivo ali, é o I. Então, quando você se deparar com um circunflexo ou com um V invertido, né, geralmente nesse sentido, ali está indicando que é uma conjunção, correto? Então, vamos lá. A conjunção 5 não é ímpar, nem é maior que 0, deve ser entendida, ou seja, deve ser reescrita como a conjunção. Como é que ela deve ser reescrita? 5 não é ímpar e vejam o peso do conectivo I. E 5 não é maior que 0. Então são duas sentenças, correto? Onde a primeira a gente chama de primeira componente e a segunda componente, certo? Primeira componente da conjunção e segunda componente da conjunção, tá? Nesse caso, ela deve ser reescrita como: você tem aqui, ó, o conectivo de negação, esse traçozinho, como se fosse um L na posição horizontal. Então, esse é o conectivo da negação. Então, 5 é ímpar. Quando eu coloco aquele conectivo, eu estou negando a minha sentença. E, ali como eu mencionei anteriormente, né, o conectivo I, o circunflexo ou V invertido, como preferirem, né, aí eu tenho na frente 5 é maior que 0, ou seja, a negação da sentença 5 é maior que 0 por meio do conectivo da negação, que é aquele com o L invertido, tá bom? E tudo isso, quando eu for realizar a prova para ver se essa sentença é verdadeira ou falsa, eu posso reescrevê-la como P e Q, daquela maneira. Eu esqueço como a frase está escrita e atribuo a ela uma letra. É aí onde está a vantagem do raciocínio lógico, porque por meio de técnicas como essa, você pode pegar uma frase imensa, cheia de condicionais, digamos assim, e reduzi-la a apenas letras. Você trata apenas letras e conectivos. Então, termina simplificando muito a tua proposição, o teu estudo, na hora de realizar a prova dos argumentos, tá bom? Então, nós temos agora a disjunção. Nós temos aqui um exemplo. 20 não é maior que 10, ou conectivo da disjunção. Ou 4 é primo e 1 é maior que 4. Então, aqui, ó, eu tenho a primeira componente, 20 não é maior que 10, tenho a segunda componente, 4 é primo, e tenho uma terceira componente, que é 20 é maior que 4, entendeu? Então, são 3 sentenças aqui, tá bom? Aqui no caso, ela pode ser reescrita como P ou Q, quando trata apenas da disjunção, ou seja, 20 é maior que 10 ou 4 é primo, né? E se eu quisesse mencionar também a disjunção, então seria P ou Q, né, com o V lá, P ou Q e R, né, que é a próxima letra, P ou Q e R. A implicação. Exemplo de uma implicação aqui. Às sextas-feiras, Antônio vai ao bar da miúda. Pode ser entendida como, ou seja, pode ser reescrita como: se for sexta-feira, então Antônio vai ao bar da miúda, né? Então, se você for reescrever aqui, ó, é sexta-feira, então Antônio vai ao bar da miúda, ou seja, se P, então Q, né? Resumindo ali, se P, então Q. A implicação. Zefinha emagrecerá se e somente se não beber refrigerante nem comer macarrão, né? Então você vê aí que você tem uma bimplicação. Na bimplicação, ele diz o seguinte, eu vou tratar aqui embaixo como no exemplo. Eu tenho P se e somente se eu tiver o Q, né? Na disjunção, na implicação, aliás, a gente chama
o primeiro exemplo de primeira componente, e a primeira sentença, e a segunda de segunda componente. Aqui eu tenho a primeira componente também e a segunda. Na bimplicação, eu só tenho a primeira se e somente se eu tiver a segunda. Se eu não tiver a segunda, então eu não tenho a primeira. Entendeu? Então, esse é o conceito da bimplicação. Então, só resumindo aqui quanto aos conectivos. Então, o conectivo não é esse L invertido. O conectivo I, você pode encontrá-lo como um circunflexo ou um V invertido. Geralmente, nos materiais didáticos, vocês vão encontrar como um V invertido mesmo, porque facilita melhor a leitura e é mais simples da pessoa, do digitador, da pessoa que fez o material didático colocar, né? Que é mais simples para estar colocando. Então eu tenho o não, que é o L ali em cima, conectivo da negação, o I, que é esse circunflexo aí, o ou, que é o V, o se então, que é uma seta, e o se, somente se, que é simbolizado por essa seta dupla. Tá bom? Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Nós teremos outras aulas sobre raciocínio lógico, só que já um pouco mais aprofundado. Nas próximas aulas, nós iremos ver como realizar a prova das sentenças, como verificar por meio de regras se uma sentença é verdadeira ou falsa. Tá ok? Para isso, nós veremos outros conceitos, como tabela verdade, demonstração direta, demonstração indireta, árvore de refutação e assim por diante, tá bom? Então, eu espero que essa aula tenha sido proveitosa para cada um de vocês. Vocês podem estar acessando o material didático da disciplina, consultando a apostila, tá? Tá muito resumida, tá bem interessante de se dar uma olhada. Então, foquem nos seus estudos e boa sorte.